Fala pessoal, de volta com as 10 ações mais procuradas na internet. Eu sou Eduardo Marsbanhan e vou contar para você tudo o que está acontecendo com elas. Se você quer ver a análise de alguma ação que não está entre as 10 mais, deixa um comentário aqui que eu vou fazer um vídeo especial chamado On Demand. E não deixe de conhecer também aqui o Monitor Investimentos, não perca essa oportunidade. E não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho que eu volto depois da vinheta. Vamos lá, começando hoje com a Oi ON, Oi BR3 aqui em primeiro lugar entre as mais procuradas, mas infelizmente a Oi BR3 ainda não dá sinais de recuperação, tá? Ela continua em tendência de baixa e encontra aqui defesas em 1,53 e 1,59, tá? Se perdeu em 59, pode continuar o movimento de baixa indo em direção a 1,36. Para deixar a tendência de baixa, precisa superar resistência aqui em 1,63, tá? Acima de 1,63, a ação deixa a tendência de baixa, mas já vai encontrar aqui algumas barreiras pela frente. Tem essa linha de tendência de baixa vermelha, tá? E uma resistência aqui no 168, tá? Se superar 168, entra em tendência de alta e vai ter mais condições para enfrentar a próxima barreira aqui no 172, que é a média móvel de 200 períodos. Acima dessa pode ir em direção a 1,80, tá? Mas por enquanto a tendência ainda é de baixa, tá? Então vamos aguardar aí para ver como que ela vai se comportar essa semana. Vamos lá, agora a Viver ON, código VIVR3. A Viver que está aqui, mais uma vez entre as top 3 aqui, mais uma vez, o papel que oscilou aí foi de uma vez só, praticamente subiu aí 281%, tá? Em menos aí de 5 dias, tá certo? Ela subiu tanto que ficou muito esticada, ou seja, ficou muito distante das médias, e aí, depois dessa forte alta, ela acabou corrigindo, chegou próximo da primeira média, tá certo? Se mantém em tendência de alta, mas ainda existe a chance de descer até a próxima média, que é em 3,81, tá certo? Então, para quem está pensando em comprar, eu pelo menos esperaria a ação deixar um fundo. O fundo seria deixar um candle com uma mínima maior do que a do último pregão, tá? Uma coisa assim, com a mínima do próximo candle maior do que a desse último pregão. E aí você teria primeira saída abaixo de 4,50, tá? Imaginando que o papel faça esse candle com uma mínima maior do que a do último pregão e que o papel ele se mantém aqui em 5,45, tá? Você teria aí um potencial de perda inicial de mais de 18%, tá? Considerando a oscilação do papel, é uma oscilação pequena, tá? Considerando em termos relativos, mas em termos absolutos é uma oscilação muito grande, tá certo? Se perder 4,50, pode ainda descer em direção a 3,81. Então, até 3,80, até um pouco abaixo de 3,81, tem quase 33% de queda, tá certo? Então, assim, uh, se você pensar em entrar depois que fizer um fundo, tenha em mente que o potencial de perda inicial é de mais ou menos, uns 20%, tá? Se você deixar o stop abaixo de 4,50. E pode chegar aí a uns 33% se eu deixar abaixo de 3,81. O potencial de alta, considerando que você compre em 5,45. Não estou dizendo que você vai comprar aí, nem sei se vai dar para comprar, tá? Mas é só para você ter uma ideia da magnitude aí do quanto que o papel ele pode subir ou descer. Então tem um objetivo que é o topo, tá? Então tem mais ou menos 87% de potencial de ganho, tá certo?
Então, isso é para você deixar ficar aí na sua cabeça. Não é um papel fácil, tá? Não é um papel fácil justamente por ele ter esse grau de oscilação muito alta. Se você não gosta de fortes oscilações, nem pense em entrar no papel, tá bom? É um papel para quem gosta de coisa bem agressiva, tá certo? E seguindo aqui, nós temos agora em terceiro lugar Petrobras PN, PETR4. Petrobras ela continua em tendência de alta, apesar de no último pregão ter encerrado aí em queda, ela ainda está acima da média móvel mais curta de 9 períodos, então segue em tendência de alta. Ela, por outro lado, ela chegou um pouco, chegou próximo aqui de 29,85, tá? 29,85 é uma resistência importante, tá certo? Ainda tem chance de voltar a enfrentar o 29,85. Se passar do 29,85, pode ir em direção a 30,73. Tá? 30,73 também é resistência importante. Logo depois vai ter o objetivo em 31,24, tá certo? Eu já tinha falado da Petrobras, ela tem essas resistências aqui no meio do caminho, antes desse objetivo no 31,24, que acabam atrapalhando um pouco o movimento da ação. E para baixo não tem nada de resistência, assim, não tem nada atrapalhando, caso a ação inicie um movimento de baixa forte, não tem nada, assim, o ponto, a barreira, a defesa mais forte aqui está em 27,59. Então, se alguém pensar em comprar a Petrobras, tem que ter em mente que vai ter um potencial de perda de mais ou menos mais de 5,5%, tá? Deixando o stop abaixo do 27,59, tá? Não é 27,64, é 27,59. Então, 5,5% de potencial de perda. Para cima, vai ter essas resistências. Para chegar aqui no objetivo, você tem aí 7,35%, tá? Nesse primeiro objetivo. É um potencial, chega assim, a relação risco-retorno, ela é favorável, mas eu só deixo um disclaimer aqui dessas resistências antes do primeiro objetivo, tá? Que podem atrapalhar a ação. Então, para quem gosta de comprar uma coisa que tem caminho aberto, talvez não seja uma boa opção. Agora, para quem gosta de enfrentar fortes desafios, pode tentar aí uma compra na Petrobras. Ela ainda continua em tendência de alta, tá? Então tem chances de retomar o movimento de alta. Vamos continuar, temos agora a Via ON, código VVAR3. A ação ela segue em tendência de alta, mas nos últimos 3 pregões ela iniciou um movimento de correção, tá certo? Chegou próximo aqui da média móvel mais curta. Ainda tem chances de continuar esse movimento de correção, tá certo? Se perder 15,36, pode descer em direção a 14,68 e 14,48, tá? Ainda aqui a ação tem chance de retomar movimento de alta, tá certo? Se perder 14,48, ainda tem defesa no 14,11. 14,11 é a última defesa, última defesa, tá? Se perder esse, chance de retomada de movimento de alta diminui bastante, tá? Então, como que você pode se posicionar aqui? Se você não quer arriscar muito, você pode deixar um stop abaixo de 15,36. Agora, você quer pagar para ver e aceita um potencial de perda mais alto, aí você pode escolher aqui entre 14,48 ou abaixo de 14,11, tá? Potencial de ganho, imaginando que você compre no próximo pregão no preço de fechamento, tá? Que você consiga comprar no preço de fechamento aqui em 15,72. Você tem aqui um potencial de ganho de 8,92, tá? Indo até o próximo objetivo, dá mais ou menos uns 20,5%, tá?
Se você deixar stop abaixo do 15,36, você tem um pouco mais de 2,90, vai, 3% de potencial de perda. Stop abaixo de 14,48, potencial de perda aumenta aqui para 8,36. E abaixo de 14,11, aumenta aqui para 11%. Tá? Então, se você deixar no ponto mais longe, significa que você está pagando mais para ver se a ação consegue subir até o 18,97, tá certo? Então, na Via Varejo é isso aí. Continuando, vamos agora para Magazine Luiza ON, código MGLU3. A Magazine Luiza está em tendência de alta no curto prazo, mas encontra uma certa dificuldade para se afastar aqui da média móvel de 200 períodos. Tá? Encerrou o pregão abaixo da resistência no 21,44. Então, por enquanto, eu não entraria na Magazine Luiza, eu esperaria mais um pouco. Para quem está comprado ainda vale a pena manter, tá certo? Eu deixaria stop ainda aqui abaixo de 19,92. Tem uma defesa aqui no 20,51, mas se perder essa daqui, ainda tem chance de retomar movimento de alta. Agora, abaixo de 19,92, aí as chances diminuem bastante, tá certo? Então, é isso aí, Magazine Luiza. E temos agora a Vale ON, código Vale3. A Vale está em tendência de alta no curto prazo e testou resistência aqui no 113,06. Tá? Da forma como fechou o dia, pode ser que venha buscar suporte na linha de tendência de baixa. Tá? Essa linha de tendência de baixa pode atuar como suporte, então vamos aguardar para ver como que a ação se comporta. Talvez faça esse movimento de correção para vir testar de novo o 113,06. Aí, logo depois, já vai ter resistência no 115,73 e depois 118,13. Tá certo? Então vamos aguardar para ver se a ação ela corrige, deixa um novo fundo, tá? Um fundo maior do que o anterior. Para ter uma ideia, o fundo mais próximo aqui, ele está no 102,82. Então seria bom que ela deixasse um fundo mais alto para poder até pensar num posicionamento, muito embora, tá? Se ela fizer isso aqui, tem ainda aqui resistências aqui pela frente que podem atrapalhar um pouco o caminho da Vale, tá? Mas se deixar um fundo maior do que o anterior, já é uma boa notícia, tá certo? E vamos agora para o Banco do Brasil ON, BBAS3. Olha, o Banco do Brasil, ele perdeu aqui o último fundo que deixou no 33,56 e agora pode vir testar a região aqui entre a média móvel de 200 períodos, em 32,39 e 32,06. Se perder essa região, aí a ação ela entra em tendência de baixa no curto prazo. Então aqui esse ponto aqui é o último, uma das últimas esperanças para o Banco do Brasil. A gente tinha feito uma projeção levando em conta esse movimento de alta aqui, ó. Só que ele acabou perdendo o fundo aqui, que seria essa região aqui de 33,02, seria a terceira retração de Fibonacci. Como perdeu essa região, então a gente esquece dessa projeção, tá certo? E a gente pode tentar olhar aqui outros movimentos para tentar fazer uma projeção. Mas talvez pegando aqui no início aqui do 28,51 e considerar esse movimento de alta até 36,60. Como a ação ela ainda está em queda, não dá nem para a gente pensar em falar de retração ainda, porque pode descer ainda mais. Né? Então, por enquanto, não dá para a gente fazer nenhuma projeção. O que dá para a gente dizer aqui é que talvez ela venha buscar essa região aqui da média móvel de
de 200 períodos entre 32,39 e 32,06, tá bom? Então, o Banco do Brasil é isso por enquanto. Seguindo, temos agora a B3ON, código B3SA3. A B3 ela voltou para a tendência de baixa no curto prazo, tá? Não conseguiu ficar acima da linha de tendência de baixa e tem chances agora de descer em direção a 15,69, tá certo? Do lado da alta, encontra resistência aqui no 17,42. Se conseguir superar o 17,42, aí as coisas invertem, ela pode ganhar força, mas ainda vai ter aqui uma barreira média móvel de 200 períodos, 17,68, tá? Passando de 18,01, aí sim ela pode entrar em tendência de alta no curto prazo. Mas por enquanto, da forma como encerrou, tem chance de continuar descendo aqui em direção a 15,69, tá bom? Continuando, vamos para IRB Brasil Resseguros ON, código IRBR3. Bom, a gente não tem muita novidade. A ação ela está num movimento lateral aqui de médio prazo. No curto prazo, ela está entrando em tendência de baixa e pode descer aqui, primeiramente, até 5,91. Se perder o 5,91, ainda tem defesas no 5,75 e 5,64, tá certo? Continuando, vamos agora para a Itaúsa PN, código ITSA4. Olha, a Itaúsa PN ela está indefinida no curto prazo, perdeu um primeiro suporte aqui no 11,56, mas ainda está próxima da região da bandeira de alta, tá? Que está se formando. Essa bandeira só vai ser confirmada se a ação conseguir superar a parte superior da figura, tá? Enquanto isso, tá em formação. Se perder essa parte inferior, aí a bandeira ela fica desconfigurada e a gente não consegue mais utilizar ela como projeção. Então vamos ver se no próximo pregão a ação retoma o movimento de alta, tá? Se continuar caindo, pode descer em direção a 10,95 e 10,91, tá? Tá se sustentando ainda na região da média móvel de 22 períodos, tá? Depois disso, e se perder a parte inferior da bandeira, aumenta as chances de descer até 10,95, tá bom? Vamos continuar aqui agora com a Cogna ON, código COGN3. A Cogna ela estava numa batalha aqui nessa região de 4,80 e 4,88. Tem aqui no meio a média móvel de 200 períodos que exerceu aqui uma forte resistência, não conseguiu passar e acabou descendo aqui em direção à média móvel de 22 períodos, tá? Chegou um pouco próximo da média, acabou até encerrando um pouco acima, mas se perder no próximo pregão 4,52, aumentam as chances de descer em direção a 4,27, tá? Do lado da alta, ainda tem aqui essa barreira para ser enfrentada. Se conseguir passar aqui de 4,88, aí ganha força para enfrentar o próximo objetivo no 5,09. Aqui no 5,09 talvez tenha alguma dificuldade para passar, volte a corrigir para tentar ganhar força em direção a 5,44, tá certo? Só lembrando que se você quer análise de alguma ação que não estava aqui entre as 10 mais, deixa aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo especial chamado On Demand. E também não deixe de conhecer aqui o Monitor Investimentos, tá certo? Vou ficando por aqui e desejo a você ótimos negócios.